Olá, eu sou Anderson Herculano, eu sou graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Unicef e essa aqui é a apresentação para a turma de ITCC. O meu tema é Interação Virtual de um Ambiente Arquitetônico de um Museu. O meu objeto de trabalho é um projeto de arquitetura interativo reproduzindo arquivis em tempo real. Ou seja, ele é um trabalho, ele é uma modelagem arquitetônica que você pode enviar para outra pessoa, ela pode baixar e ela pode interagir com a modelagem, ela pode andar pela casa, ela vai poder mudar o tempo, talvez mudar texturas e ela vai ter uma maior compreensão do projeto dessa forma. Para isso, eu precisei ver as formas de representação projetual, especificamente da época do Renascimento até a NBR 6492, saber como o entretenimento eletrônico resolve esse problema, como o arquivista resolve esse problema, softwares que eles usam e a modelagem, animação e interação a se fazer. Acaba que a compreensão bidimensional ela não é tão completa quanto a compreensão tridimensional. Você tem paredes e móveis, mas você não tem, por exemplo, texturas, a altura das coisas, a interação que a pessoa tem com a representação tridimensional. Então acaba que perde algumas informações. E Arquibis vem justamente para contribuir em relação a essa parte tridimensional para a compreensão do cliente. Nisso, Zev, Rebelo, Macera e Elvira vieram justamente para me ajudar nisso, tanto para falar de formas que o cliente pode compreender a arquitetura, como as simulações que a arquitetura tem que ele pode dispor. E outra coisa que também pode ajudar nisso são jogos eletrônicos, porque eles são ferramentas, eles são peças eletrônicas diretamente interativas com o usuário. Então, o usuário ele aperta um botão e acontece alguma função na tela. A evolução gráfica dessas modelagens já foi muito grande. Então já se tem efeitos gráficos de vários planos, já se tem detalhamentos muito específicos. Então o Archviz ele já tem esse potencial e os jogos eletrônicos também têm esse potencial. A representação projetual ela veio desde o Renascimento. Todos esses profissionais, Alberti, Celiro, Palladio, todos eles se baseavam mais ou menos na mesma coisa, que as 5 ordens da arquitetura, fazendo tanto desenhos de pilares, os ornamentos, plantas, cortes e fachadas. Todos eles tinham mais ou menos a mesma representação projetual, eles não mudaram muito entre uns e outros, não. É, Porém, quando foi passado para o Barroco, como tinha muitos ornamentos e tinha muito detalhe a ser descrito, acabou que a representação bidimensional ficou insuficiente. Então era muita informação em um desenho só e acabava que ficava extremamente confuso. Quando passa para o neoclássico, ele pega um pouco um pouco do Renascimento, mas ele volta mais para o do classicismo. Só que dessa vez representado da forma mais simples possível. Plantas, cortes, fachadas e detalhamentos voltam um pouco similares ao Renascimento, só que com menos ornamentos possível e o desenho mais limpo possível também. Com a reconstrução da Europa da Primeira Guerra Mundial, era muito importante que a comunicação gráfica fosse mais universal. Então nisso veio o Architectural Graphic Standards nas Américas do Norte e o Architects Data ou Neuffer, são o mesmo livro, usado também na Europa e veio como referência aqui no Brasil. Vieram como um guia projetual e gráfico da arquitetura e da construção civil. Quando a gente passa para o Brasil, Montenegro foi foi uma pessoa notável nessa área gráfica. Ele fez o livro Desenho Arquitetônico, né, publicou, e nisso depois veio a NBR 6492, que fala sobre a representação bidimensional para arquitetura e construção civil, desde 85, sendo usada até 2021. Essa representação bidimensional, ela vem desde o Renascimento. Então, os ensinamentos de representação projetual sempre são focadas nessa parte 2D.
Isso passa também um pouco para a época do CAD, especialmente com o AutoCAD, que o CAD Computer Aided Design e o AutoCAD servem como forma de auxiliar a representação projetual, especificamente bidimensional, para os arquitetos e para aqueles que trabalham com essa ferramenta. Porém, quando veio o BIM, que é Building Information Model, model de maquete, então ele é uma maquete eletrônica que a pessoa faz, que ela já tem as propriedades de construção. Você já faz o piso, parede, janelas e detalhamentos, todos específicos de uma modelagem já postos para arquitetura e construção civil. Porém, ela não tem a parte da interação com o usuário. Essa imagem da esquerda, você pode, por exemplo, pegar ela, rotacionar, afastar, dar o zoom, ver como é que é o ponto de vista de uma pessoa que está dentro dessa casa. Então, o cliente ele consegue ter uma maior compreensão do produto. Já essa foto da direita, embora ela é uma foto isolada, o detalhamento e essa parte gráfica fotorrealística, já que isso aí é um render, ajuda muito na compreensão do projeto para o cliente. Para essa parte de representação gráfica, é importante ver qual representação gráfica é usada para o arquivista. A rasterização e o raycasting são métodos mais antigos que não são mais tão usados, mas o importante é o ray tracing e o path tracing. Path Tracing especificamente ele vai através de uma lente de olho ou de uma câmera, ele vai traçar os repartimentos de luzes até chegar no ponto original de luz. Pegando numa tela, cada pixel ele vai fazer esse traçado. Então, pegando uma tela que tem milhares de pixels, são vários cálculos gráficos de luzes que são feitos ao mesmo tempo. O pavilhão de Barcelona, que foi uma lenda da arquitetura por só ter sua construção feita por uma época e depois ela só foi reproduzida em fotos, acabou sendo usada como um padrão dos programas de você poder ter essa modelagem e você poder manipular ela em termos de texturas e modelagem e você poder conhecer o programa usando e brincando com essa modelagem. Então, a representação gráfica ela vai muito dessa parte da imperfeição de ter um material que ele tem aqueles defeitos para ele dar essa parte fotorrealística. Também vale lembrar que as pessoas podem produzir suas próprias modelagens e seus próprios móveis e assets e subi-las online e vendê-las também. Isso é uma forma comercial da galera do arquivismo. Filmes também são muito conhecidos nesse ramo. O próprio filme do Tron ele serviu como uma forma de introduzir as pessoas à comunicação de linguagem de computador e também serviu como um teste para a computação gráfica da época. Os jogos eletrônicos, por serem mais interativos, é um pouco mais difícil de você adaptá-los a essa parte. Em 93, perto da época do Tron, você não podia ter uma modelagem super complexa com efeitos de luzes, com path tracing, até porque nem existia nessa época. Mas você tinha a interação do usuário com a modelagem. Hoje a interação ela já consegue ter ray tracing, já consegue ter path tracing e você consegue ter outros elementos como pessoas, helicóptero, efeitos de pós-produção, nuvens, tudo isso em tempo real e é, com o controle do usuário. Mas quando a gente passa para o mundo online, o metaverso, que veio do Snow Crash em 92, um livro, fala como se fosse uma realidade virtual paralela à realidade da vida real. Um software que mostra muito isso é o Second Life, que ele veio bem com essa pegada. Mas em outubro de 2021, quando o Mark Zuckerberg mudou o nome de Facebook para Meta e falou sobre o metaverso, ele falou de uma forma que lembrou muito o jogador número 1.
que também lembra muito jogos MMORPGs, onde você tem cidades e vilas e você pode ficar andando por elas, você pode sair, fazer trilhas, derrotar monstros e conseguir dinheiro, isso sendo uma segunda vida, uma vida alternativa para a pessoa. Os profissionais que eu fui atrás para ver sobre essa área de arquivis foram o Bruno Massal, do BM Maquetes, o Augusto César, do Blender para Arquitetura, e o Anderson Alencar, do Ander Alencar e Oficina 3D. Também estudei o Play Canvas e o Unreal Engine. É, eles falam, aqui especificamente o Ander, que para toda produção gráfica de modelagem é importante você se basear nos elementos de arquitetura de fotografia de uma foto. Então, você vê uma foto real, você vê cor, textura, sombra, janelas, iluminação, e você tem que tentar transferir esse mesmo sentimento de uma fotografia real para o mundo digital. Então, você tem que fazer a modelagem correta, aplicar texturas corretas, aplicar o sol correto, tudo isso para você ter essa mesma mensagem. Muito é em relação à mensagem que é passada através desse elemento digital. Para o pré-produto foi usado o meu projeto com a equipe em Patrimônio e Restauro. O professor ele usou o concurso do anexo do Museu Casa Lacerda. O concurso já tinha sido encerrado, porém ele queria usar como forma de estudo para os alunos. A nossa equipe decidiu fazer meio pavimento para cada lado. Então, no lado leste você tinha o pavimento 1, 2 e 3, e no lado oeste você tinha o pavimento 1.5 e 2.5. Acabou que essa compreensão ficou muito difícil de ser representada em termos bidimensionais. Mas quando a gente passa para mostrar ao professor em termos tridimensionais com a modelagem, pessoas andando, a árvore, elementos gráficos já mais fotorrealísticos, ele conseguiu compreender perfeitamente o significado do projeto. Ele entendeu o conceito do projeto. Para isso, a gente precisou usar programas de 2D, 3D, BIM, renderizador, pós-produção e a diagramação. Para essa nova modelagem que eu estou a fazer, foi usado também o 2D e a pós-produção, mas uma outra ferramenta de 3D, um outro renderizador e a referência, que é a ferramenta para ter de onde tirar essas fotos, né? De onde poder me corrigir com essas fotos, vão servir para esse pré-produto. No processo de modelagem se começa também com qualquer um. Você faz pisos, depois sobe as paredes, adiciona esquadrias e vai adicionando, e depois rampas e vai adicionando elementos de acordo com a necessidade do projeto. Depois adiciona as texturas e começa a testar a iluminação e ver os pontos de câmera de onde vai ter a fotografia, para você ver em qual lugar é melhor você ter a câmera, quais posições vão conseguir comunicar melhor ao cliente sobre o que realmente é o projeto. Até essas fotos paralelas, como se fosse corte, eles ajudam muito para explicar ao cliente sobre o que realmente é o projeto. Então, com essas fotos paralelas, a gente conseguiu mostrar que toda essa construção ela era a base de rampas e meios pavimentos, que eles não eram todos no mesmo nível. É, a priori, só o 3D Max e o Corona Render não são suficientes para fazer essa peça arquitetônica interativa. Então, para isso, eu vou portar isso para o Unreal Engine, onde ela pode ser pode se tornar uma peça arquitetônica auto-executável que eu posso mandar para pessoas, e elas podem baixar e ficar vendo por todos os ângulos, podem ficar andando pelo lugar. Isso tudo em tempo real. Obrigado por todo mundo que viu até aqui. Aqui está o caderno de trabalho, apresentação e o Linktree, se você quiser entrar e conhecer um pouco mais sobre mim. Tudo isso em QR Code, então é só escanear. E agora eu vou só passar as referências, mas eu agradeço por todo mundo que viu o trabalho até aqui. Muito obrigado.